Muito bem, pessoal. Então, dando seguimento ao nosso curso, tá, de fenômenos eletromagnéticos, essa então, como eu já disse no vídeo de introdução, é a segunda semana de aula. Então, a gente vai falar hoje, né, começar a tratar de campo elétrico e como essas forças elétricas interagem, né, através do campo. Então, a ideia é começar a desenvolver com vocês o conceito de campo elétrico. Na primeira semana a gente tratou da lei de Coulomb e vocês puderam fazer contas, dar uma olhada na interação de cargas, né? Então, quando eu tinha duas cargas, né? Duas esferas, por exemplo, que estão com não com as cargas uniformes, ou seja, que ganharam ou perderam elétrons, né, no processo de eletrização por contato ou por fricção, por exemplo, a gente mostrou para vocês que surgem, né, entre essas duas cargas forças, né? Então, se elas têm cargas iguais, elas vão se repelir, e se tem cargas diferentes, elas vão se atrair, né? Então, vocês viram o aparecimento dessas forças. Nessas primeiras aulas, a gente não se preocupou em discutir como uma carga sabe da presença da outra, né? Então, eu tenho uma carga aqui, outra carga aqui, surge uma força entre elas. Mas como uma sabe que a outra está aqui, né? No livro, principalmente no Young, ele comenta de um experimento que poderia ser feito no vácuo, inclusive. Então, no vácuo não teria meio nenhum, teria duas cargas, e ainda assim, mesmo no vácuo, uma carga sente a presença da outra, né? E surge, então, as forças que vão ser descritas pela lei de Coulomb, né? Então, mesmo no vácuo, isso funcionaria. Pois bem, pessoal, tratar de campo elétrico é discutir justamente como uma força, uma carga, sabe a presença de outra. Um exemplo que a gente pode dar, só para a gente começar a pensar, é fazer uma relação do campo gravitacional, né? A gravidade é para a gente muito mais plausível e muito mais próxima da gente do que o campo elétrico, né? Então, vocês estão sentados na cadeira de vocês, ou de pé, ou andando, porque existe uma força, né, que atrai você para o centro da Terra. Então, existe uma força, um campo gravitacional, né, devido à massa do nosso planeta, que nos atrai o tempo todo para o chão, para o centro do planeta. Então, todo mundo está sujeito a uma força, né, que resulta numa aceleração da gravidade de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, todo mundo na superfície da Terra, todos os objetos estão sujeitos a essa força. E assim, como é que eu provo que existe esse campo gravitacional para vocês? Como que a gente faria isso? Bom, a coisa mais simples de fazer é pegar um corpo, tá? Uma caneta, qualquer coisa que você tenha na mão. Se eu soltar aqui e ela ficar onde ela está, né? Ou vão existir forças que se anulam e ela vai continuar onde ela está, ou vai ter uma componente de força, uma resultante de força que vai atrair ela para algum ponto, né? Então, se eu soltar a caneta, naturalmente ela vai cair, né? Então, ela caindo, eu posso dizer que quando eu estou segurando ela aqui, existe uma força que está atraindo ela para o centro da Terra, que é a força gravitacional, e minha mão está exercendo uma força que está balanceando essa força, que está equilibrando a caneta. Quando eu tiro essa força de equilíbrio, a força gravitacional vai surgir, não vai ter o contraponto, né? E vai atrair a caneta para o centro da Terra. Esse experimento, embora seja bobinho pensar nisso, né? Ele mostra para a gente que a gente está imerso, né, num campo gravitacional. A gente já estudou isso, né, em fenômenos mecânicos, né, que quando você tem duas massas, surge uma força gravitacional entre essas massas, né? E essa força é devido a um campo, que é esse campo gravitacional, né, que vai fazer a atração nos corpos de determinada massa. Para o campo elétrico, gente, o experimento é muito parecido. Embora a gente vai fazer o desenvolvimento aqui para vocês, seria um experimento muito parecido. Repare que no exemplo que eu dei da lei de Coulomb, um corpo carregado só sente a presença do outro quando existe esses dois corpos. Então, assim, é preciso que também tenha essa interação, né, entre dois corpos, né? Então, vamos começar a desenvolver o raciocínio. Eu vou só diminuir minha tela aqui, pessoal, para a gente poder ver os desenhos aqui que a gente vai fazendo para vocês, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Então, para começar esse desenvolvimento, vamos imaginar,
tá? Agora que eu tenho duas cargas, tá? Dois corpos carregados, tá? O jeito mais fácil da gente pensar. Então são dois corpos carregados. Vamos colocar os dois com carga positiva, um menor e um pouquinho menor aqui, né? Nós vimos, então, esse corpo ele tem um Q0, uma carga Q0, né? É o corpo B, e esse aqui é o corpo A, né? Ambos estão carregados positivamente, não necessariamente com a mesma carga, tem cargas diferentes, tá? Foram carregados por contato, por atrito, que foram as formas que a gente estudou de como carregar esses corpos, né? Como vocês viram, né, no desenvolvimento da lei de Coulomb, quando vocês dois corpos estão carregados e próximos, vai surgir nesse corpo aqui uma força, né, uma força F0, tá? E nesse corpo aqui, uma força menos F0. Por que menos F0? Porque é uma força que vai surgir contrária, então eles vão se repelir, tá? Então, essa é a primeira situação. O que a gente vai fazer agora? Vamos desenhar de novo o corpo A aqui, tá? Nosso corpinho A. Só que agora, tá? Eu vou tirar essa carga B da brincadeira. Então eu tirei ela. Tirei a carga B e vou deixar só um ponto P, tá? Só um ponto P aqui. E daí eu posso fazer uma pergunta para vocês, tá? Essa carga B sente a presença da carga A, tá? Então vai surgir a força em B devido a A, justamente porque essas cargas, ambas na verdade, elas modificam o espaço de alguma maneira, tá? Que elas modificam o espaço de alguma maneira que essa aqui sente a presença dessa, tá? Então elas estão modificando o espaço em volta delas. Se eu tirar a carga B, ainda vai existir essa modificação no espaço devido a A? Essa é a pergunta que a gente pode fazer, tá? A resposta é sim, tá? Então vai continuar existindo essa modificação no espaço devido a A. Mas o que acontece? Sem a carga B, eu não consigo medir essa modificação, porque não vai surgir essa força em B e também não vai surgir a força em A, né, que é a resultante da interação das duas cargas. Então, eu tirando o ponto P aqui, a modificação que A faz no espaço, que no fundo é o campo elétrico, tá? Continua a existir, mas agora eu não consigo perceber ele. Então, o que nós vamos fazer? Uma terceira situação em que a gente vai novamente desenhar aqui o nosso corpo A, tá ok? Só que no ponto P, em vez de eu não colocar nada aqui no ponto P, tá? Eu vou colocar uma carga de teste, tá? Que seria uma carga imaginária, uma carga Q0, uma carga unitária, uma carga bem pequenininha. Depois a gente faz a questão do limite dessa carga para vocês, tá? E daí o que acontece? Essa carga Q0 que eu coloquei aqui agora, ela vai sentir a presença, tá, da carga A e vai surgir nela uma determinada força, tá? Então, é uma carga a menor possível, né? Seria uma carga unitária, a menor carga possível, né? Então, no ponto P, como existia esse campo devido a A, se eu coloco uma carga de teste Q0, vai surgir aqui uma força F0 também, tá? Então, se eu coloco uma carga Q0, surge uma força F0, né? Então, a partir desse experimento, ou seja, de eu ter um corpo carregado A, uma carga de teste Q0, que vai surgir uma força F0 nela, né? Essa força F0 que surge aqui nela, eu posso definir campo elétrico, tá? Então, campo elétrico, gente, ele é definido como sendo a força F0, que surge na carga de teste Q0, tá? Dividido por essa carga de teste Q0. Então, essa é a nossa definição, né, de campo elétrico, tá ok? Então, campo elétrico é a força por unidade de carga exercida pelo corpo A sobre uma carga de teste P, tá? Então, é isso. Então, essa é a nossa definição de campo elétrico. É a força por unidade de carga que surge, né, sobre uma carga de teste
que está localizada num ponto P. Então, o campo elétrico é o F0, essa força que surge, dividido por Q0, e a unidade de campo elétrico no sistema internacional, tá? Então, no SI, né, vai ser Newton, que é a unidade de força, por Coulomb, que é a unidade de carga, tá ok? Então, no sistema internacional, o campo é força por unidade de carga. Repare que é interessante, gente, a gente observar aqui que, tá? Se eu pegar esse F0 e isolar ele, tá? F0 vai ser Q0 multiplicado pelo vetor E, que é o campo elétrico. Repare que isso é muito parecido com a equação que vocês já usam para a força gravitacional, né? Como que é a força gravitacional? É uma massa m0, tá? Multiplicada pela aceleração da gravidade g, tá? Então, assim como o E é o campo elétrico, G representa o campo gravitacional, tá? Então, repare que é muito parecido aqui as nossas definições, né, de campo elétrico e campo gravitacional, realmente muito parecido. Aqui você tem uma carga de teste Q0 e aqui uma massa m0, tá? Então, aqui eu tenho o campo elétrico e aqui o nosso campo gravitacional, tá? Então, é muito bom fazer essa analogia também, tá? Para ser realmente preciso, pessoal, nessa definição de campo elétrico que a gente está fazendo para vocês, tá? Eu tenho que dizer que essa carga Q0, ela funciona muito bem, essa equação e essa definição, quando a carga Q0 é bastante pequena. Se eu pegar um corpo realmente carregado, tá? Um corpo com uma determinada carga, e colocar ele próximo de um outro corpo que também está carregado, pode acontecer, como eu expliquei para vocês lá, devido à indução, pode acontecer indução no corpo e essas cargas se distribuírem não homogeneamente nesse corpo, né? Não funcionar como se fosse uma carga esférica. Então, para ser preciso mesmo, essa equação ficaria alguma coisa desse tipo. Na verdade, ficaria assim, que o campo elétrico é o limite, né, de F0 sobre Q0, tá? Quando Q0 tende a zero. Então, quando Q0 é a menor carga possível. Então, essa seria a definição mais precisa, né, de campo elétrico. Naturalmente, mas naturalmente essa aqui também funciona muito bem quando a gente está pensando numa carga de teste Q0, uma carga muito pequena, tá? Uma carga pontual, é assim que a gente diria. Tá? Então, essa é a nossa definição de campo elétrico. Tá? Vamos continuando então. Muito do que nós vamos fazer nesse curso, pessoal, é calcular, tá? Pelo menos nessas primeiras semanas em que a gente vai fazer a definição de campo elétrico e fazer os cálculos referentes a campo elétrico, lei de Coulomb, lei de Gauss, calcular o campo elétrico devido a uma carga ou uma distribuição de cargas, né? Então, a gente vai usar a lei de Coulomb e a definição de campo elétrico, como a gente já comentou com vocês, e depois eu vou ensinar a lei de Gauss para vocês, e a gente vai usar a lei de Gauss para isso, que é uma parte fundamental, né, do eletromagnetismo. Então você tem uma carga ou uma distribuição de cargas ou um corpo carregado, e eu quero saber, né, o campo elétrico gerado por essa carga ou distribuição de cargas num determinado ponto do espaço, né? A parte mais fácil de tudo isso, tá? O cálculo mais fácil que a gente vai fazer aqui é calcular, tá, o campo elétrico devido a uma carga pontiforme. O que seria essa carga pontiforme, pessoal? É uma carga em que toda ela está concentrada num determinado ponto, tá? Que a gente vai chamar de fonte de campo elétrico, tá? No livro, principalmente no Halliday, tá? Eles chamam essa fonte de ponto de fonte, S geralmente, se não me engano, no Young, tá? Então é o ponto da fonte de campo elétrico, tá? Então eu tenho uma carga pontiforme e, como a gente viu, vai surgir essa carga, ela modifica o espaço gerando um campo elétrico que a gente já definiu lá atrás para vocês, né? E esse campo elétrico vai interagir com cargas em volta. Então o que acontece? Eu tendo uma carga pontiforme Q, eu posso querer descobrir
por exemplo, qual o campo elétrico, tá, devido a essa carga, num determinado ponto do espaço. Vamos pegar um ponto qualquer P aqui, tá? Um ponto P do espaço. Então, se eu tenho uma carga pontiforme aqui, eu sei que ela modifica o espaço através de um campo elétrico, tá? E eu quero calcular a intensidade desse campo elétrico, ou a força desse campo elétrico, tá? Num determinado ponto P do espaço, tá? Que é o ponto do campo aqui. Tá? E como é que a gente faz isso, né? Então, é isso que a gente vai discutir agora. Eu tenho uma determinada distância aqui, né, do ponto P até da fonte de campo, que é onde está a minha carga, até o ponto P, né? E convém, muitas vezes nesses casos, nós definirmos um vetor unitário R, tá? Que vai dar a direção e o sentido aqui para essa distância, né? Então vamos definir o vetor unitário R. Né? O vetor unitário é um vetor de módulo 1, vocês podem revisar isso em qualquer momento, né? Que ele vai dar a direção e o sentido aqui para a gente. Tá? E o que acontece? Para mim saber, então agora voltando, para mim saber o campo num ponto P devido à minha fonte de campo S, onde tem uma carga Q, eu preciso, como a gente falou agora há pouquinho, colocar aqui uma carga Q0. Tá? E essa carga Q0, né, que eu vou colocar aqui, vai ser minha carga de teste, como eu disse para vocês. Tá? Nesse caso, como a gente viu lá atrás, agora há pouquinho, o campo, né, elétrico, né, ele vai ser definido como sendo um F0 sobre Q0. Tá? E nós já estudamos, né, a lei de Coulomb, em que a gente sabe que a força, né, que surge devido a uma carga devido a uma outra, né, ela pode ser dada por 1 sobre 4π ε0, né, Q vezes o Q0, nesse caso as duas cargas aqui, Q0, multiplicado pelo quadrado da distância, R quadrado. Então são essas duas equações que a gente trabalhou até o momento. Tá? Vocês vejam, então, eu quero calcular o campo num ponto P devido a uma fonte S, tá? Essa fonte S tem uma carga Q. Para isso eu vou lá, coloco um Q0, que é uma carga de teste, no ponto P, tá ok? E quero calcular o campo nesse ponto P, né? No ponto do campo, tá? Então, para fazer isso, eu vou juntar essas duas equações, né? E definir que agora o campo devido a uma carga pontiforme, ele vai ser dado por 1 sobre 4π ε0, né? Eu estou juntando essas duas equações, né? 1 sobre 4π ε0. Repare que para isso basta dividir ambos os lados por Q0, então vai ser o módulo de Q aqui dividido por R quadrado. Então, feito isso, eu tenho minha equação, naturalmente desconsiderando aqui os vetores, né, as posições, para o campo num ponto P devido a uma carga Q. Então eu coloco uma carga de teste, Q0, e consigo, a partir dessas equações, calcular o campo devido a uma carga pontiforme. Naturalmente, como a força é vetorial, o campo também é vetorial. Então esse campo aqui, né, ele vai ser dado por 1 sobre 4π ε0, né, Q sobre R quadrado, na direção do vetor unitário R. Tá ok? Então essa é a nossa definição de campo elétrico devido a uma carga pontiforme. Tá ok, pessoal? Repare que com essa equação aqui agora, eu consigo calcular o campo em qualquer posição no espaço devido a uma carga pontiforme. Então, como eu tenho o vetor R que localiza, né, a posição aqui onde está e tenho a distância, então a qualquer distância e posição da minha fonte de campo, eu consigo calcular o campo elétrico. Então eu consigo calcular o campo elétrico num ponto P, num ponto aqui, num ponto ali, de uma carga pontiforme. Então fica bem fácil fazer isso. O que acontece? A partir de agora as coisas complicam um pouco, porque a gente vai calcular o campo elétrico devido a um dipolo, devido a uma distribuição linear de cargas, devido a um disco de cargas. Então a gente começa a complicar um pouco a brincadeira. Mas é muito importante que vocês entendam muito bem essa definição e essa ideia de como se calcula o campo devido a uma carga ou uma distribuição de cargas. Eu tenho uma carga, uma fonte de campo,
Toda vez que eu tenho uma carga, eu tenho um campo elétrico, ela modifica o espaço gerando esse campo elétrico, tá? Para mim saber esse campo elétrico, eu preciso de uma carga Q0, uma carga de teste, que vai sentir uma força e essa força é descrita pela lei de Coulomb, tá? E essa força, né, surge devido ao campo elétrico E, que por definição é dado pela força que surge dividido por Q0. Juntando essas equações, nesse caso aqui eu consigo calcular de forma fácil o campo devido a uma carga pontiforme. Por definição, pessoal, sempre que eu tiver uma carga positiva, eu vou desenhar, tá, esse campo elétrico, tá, num determinado ponto P, saindo. Tá? Então, eu vou desenhar esse campo elétrico E, né, da forma como um vetor aqui, né, que a gente está colocando. Na verdade, eu não posso definir simplesmente o campo uma grandeza vetorial, mas como uma infinidade de grandezas vetoriais, né, porque ele se modifica no espaço. Né? Então, toda vez que eu tiver uma carga positiva, eu vou desenhar o campo saindo da carga positiva. Né? Toda vez que eu tiver uma carga negativa, tá? Eu também vou definir um ponto P, vou colocar um Q0 aqui, né? Como sempre, um Q0. E nesse caso, né, eu vou desenhar o campo indo em direção à minha carga que está gerando, a minha fonte de campo. Então, quando a carga é positiva, o campo sai da carga, né? Vai num determinado ponto do espaço, vai sair da carga. Toda vez que o campo for negativo, o campo a gente vai desenhar ele indo em direção à carga, né? Então isso aqui, só para escrever, é por definição, tá? Por definição foi feito assim e assim que funciona, tá ok? Então isso é definido dessa forma. Poderia ser ao contrário? Poderia, mas é definido assim, tá? Então só lembrando para vocês, então esse campo, né? Campo elétrico, sempre que a carga for positiva, tá? A gente vai desenhar o campo vetorial saindo, tá? Campo vetorial é a palavra que a gente tem que usar, não é simplesmente um vetor, mas um conjunto infinito de vetores, né? O campo saindo da carga, e toda vez que a carga for negativa, nós vamos desenhar as linhas de campo, né? Depois eu vou definir para vocês a questão das linhas de campo, indo em direção à carga. A carga que é a nossa fonte de campo, tá ok? Então, isso aqui é por definição, tá ok? Então, muito bem, nós já sabemos calcular aqui o campo elétrico devido a uma carga pontiforme, né? Então, tem uma fonte de carga e quero calcular um campo em qualquer região do espaço. E a gente segue nossa aula. Muito bem, pessoal. Se vocês chegaram até aqui, vocês já devem ter entendido que a equação que a gente chegou para determinar o campo a partir da lei de Coulomb, né, que o campo elétrico E é igual a 1 sobre 4πε0, a carga dividido por R quadrado sempre na direção do vetor unitário R, né, ela funciona muito bem para se calcular campos gerados por cargas pontuais. Tá? No caso de campos elétricos, de cargas, isso é até bem razoável, né? Uma vez que, como a gente viu, o que gera o desequilíbrio de carga dos corpos, no final das contas, são elétrons ou prótons, e são muito pequenininhos e a gente pode considerar que eles se comportam como cargas pontuais. Mas, o que acontece? Na vida real, né, geralmente não é assim que acontece, né? O que você tem, de fato, são corpos carregados, né? Você tem esferas carregadas, placas carregadas, então no fundo, né, dificilmente você vai lidar com uma carga pontual. Em geral, você está estudando o campo elétrico gerado por uma distribuição de cargas. Você está estudando como esse campo elétrico vai interagir com uma determinada carga. Então, você determina como é o campo elétrico com a distribuição de cargas, e daí você vai estudar como esse campo elétrico vai interagir com uma carga ou com um conjunto de cargas. Tá? Embora possa parecer muito abstrato, no começo, isso que a gente está dizendo,
esses estudos, né, conhecer como um campo elétrico atua sobre uma determinada carga, é muito importante para diversas aplicações, tá? Então, assim, quando você vai fazer uma radioterapia, por exemplo, a forma como você direciona, né, os núcleos atômicos para que atinjam o tumor ali, depende de se conhecer a interação dessas, no fundo, cargas, né, com um determinado campo, é com um campo que se guia. Tá? Quando você vai estudar o movimento de partículas no material semicondutor, é a partir da interação delas com um determinado campo que você estuda isso, e daí os semicondutores que permitem que a gente tenha esse grande avanço tecnológico e tantos dispositivos como a gente tem. Né? Um exemplo mais antigo, os tubos de TV, né? A TV tubo, não posso mais dar esse exemplo, está ficando velho já. Mas também é preciso se conhecer como essas cargas agem num determinado campo. E para conhecer o campo, eu tenho que saber como é o campo para uma determinada distribuição de cargas, que isso é muito importante. Tá? Além de diversos outros exemplos que a gente poderia dar, né, desde o exemplo, por exemplo, da determinação de como se determinou se o elétron é negativo, né? Até efeito Hall tem várias aplicações aí que você precisa conhecer, não o efeito Hall necessariamente, depois a gente vai falar sobre isso, mas conhecer como essas cargas interagem, né, num determinado campo. Então vamos lá, a gente tem uma equação, tá? Uma equação que funciona muito bem quando você quer determinar o campo devido a uma carga pontual. Tá? E eu estou dizendo para vocês que, embora em alguns casos conhecer o campo devido a uma carga pontual seja importante, em muitos casos não. Eu preciso saber o campo devido a uma placa, tá? Uma determinada placa. Eu preciso saber o campo devido a uma determinada esfera, ou seja, uma determinada superfície. Para a gente poder usar essa equação aqui para fazer os cálculos do campo devido a uma superfície, uma área, um volume, por exemplo, tá? Eu preciso entender um pouco sobre a superposição de campos, tá? Como os campos elétricos gerados por cargas pontuais se superpõem ou se sobrepõem, de modo que a gente possa usar essa equação aqui, né, para calcular o campo nesses casos, tá? Então, um jeito de pensar nisso, vamos imaginar que eu tenho aqui várias cargas no espaço, tá? Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, por exemplo, tá? 5 carguinhas aqui no espaço. E eu quero determinar o campo gerado, tá, num determinado ponto P. Então eu quero saber como esse ponto P, como essas cargas que estão aqui distribuídas, né, vão interagir, vão modificar o espaço de forma a que no ponto P chegue um determinado campo, como o ponto P sente. Para isso, né, como a gente já comentou, é preciso que você imagine ou coloque aqui, né, uma carga Q0, que é uma carga de prova, né, uma carga Q0, e a partir dessa carga Q0, vou tentar fazer maior, tá, gente? Dessa carga Q0, você determina esse campo, né? O que a gente tem para trabalhar? A gente tem que a equação para a força que vai surgir aqui devido a todas essas cargas no ponto P na carga Q0, né, que vai sentir o campo, essas cargas pontuais que eu estou colocando aqui, né, vai ser dado por F1 igual a Q0 E1, né? Então F1 é igual a Q0 E1, lembra da definição de campo elétrico, né? Campo elétrico é força dividido pela carga de prova, né? A força que surge na carga de prova dividido por essa carga. Então isso é devido à carga 1. F2 é igual a um Q0 E2. E assim por diante, tá? Eu vou calcular a força que essa carga de prova sente devido a cada uma dessas cargas aqui. E daí, de posse disso, o que eu posso fazer? Eu posso somar essas forças, tá? Então, minha F0, que vai ser a força que Q1 vai sentir devido a todas essas cargas pontuais, vai ser igual a um F1, mais um F2, mais um F3 e assim por diante, tá?
eu estou calculando a força que essa carga vai sentir devido a todas elas. Repare que são vetores, então é uma soma vetorial. Né? Se eu substituir aqui a equação para o campo, se eu quiser saber o campo que vai existir aqui devido a essas cargas pontuais, né? O campo em P, esse campo então vai ser dado, né, por F0 dividido por Q0, né? E F0 dividido por Q0, né? F dividido por Q0 aqui vai sobrar só os campos. Isso aqui é basicamente a soma dos campos, né? E1 mais E2 mais E3 mais E4 e assim por diante, tá? Então vai ser a soma desses campos. A soma dos campos aqui em P vai me dar o campo nesse ponto P devido a essa determinada distribuição de cargas. Então repare que vocês já começam a imaginar que se eu consigo calcular o campo num ponto P devido a uma distribuição de cargas e a força que a carga Q vai sentir devido a uma distribuição de cargas que altera o espaço gerando um campo, em algum momento eu consigo transformar, então pensar essa distribuição de cargas aqui agora, né, e transportar ela para um corpo sólido, para um corpo rígido, né? Então, se basicamente isso aqui vale, né, então eu posso pegar um corpo extenso, dividir ele em pequenas partes, somar a contribuição de cada parte, né, para o campo ou para a força, que depende do que eu estiver calculando, né? Nesse caso a gente vai sempre calcular campo, então eu vou somar a contribuição de cada pequena carguinha num corpo, cada partinha do corpo nessa carga, e vou conseguir calcular o campo então num ponto do espaço, tá? Então eu tenho uma superfície, eu tenho uma esfera, eu tenho uma barra e eu consigo calcular o campo elétrico, tá, num ponto distante dessa superfície. Então, esse vai ser o nosso objetivo nas próximas partes desse curso, dessa semana. Você agora usar a equação, né, de campo que a gente chegou a partir da lei de Coulomb, tá, para calcular o campo num determinado ponto distante de uma distribuição de cargas, mas agora com um corpo rígido. Vocês devem imaginar que a gente vai fazer isso integrando, né, dividindo cada pedacinho do corpo e integrando ele. Tá? Para isso, gente, é importante, antes da gente começar a fazer as contas e calcular o campo dessas distribuições de carga, passar algumas definições para vocês de distribuição de cargas. Então, por exemplo, a primeira definição que eu queria passar é de densidade linear de cargas, tá? Densidade linear de cargas. Densidade linear de cargas, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho um corpo suficientemente fino, a gente imagina um fio fino, tá? Carregado. Carregado significa que ele tem uma distribuição inhomogênea, né? Na verdade, assim, não equilibrada de cargas positivas e negativas, tá? E a densidade linear de carga é dado pelo lambda, tá? E a unidade do lambda aqui vai ser Coulomb por metro. Tá? Coulomb por metro. Meu M ficou muito feio aqui. Tá? Tudo bem, me perdoem pelo M feio. Então meu lambda aqui é a densidade linear de cargas e ele é dado por Coulomb por metro. Tá bem? Uma outra definição importante, tá, que eu preciso passar para vocês é a densidade superficial de cargas, que também vai ser importante para a gente usar, né, para determinar um campo a partir dessa superposição de campos, né? Então se eu tenho, por exemplo, deixa eu só escrever aqui para vocês, densidade superficial de cargas, tá? Prometo que eu vou tentar fazer uma letra um pouco maior. Vamos lá. Densidade superficial de cargas. Então, se eu tenho uma determinada área, tá? Uma determinada área, um corpo fino, mas que tem uma área carregada, ou seja, que tem um desequilíbrio de cargas aqui, eu posso falar em densidade superficial de cargas. Em geral, a gente usa a letra sigma para determinar a densidade superficial de cargas e ela é dada, né, em Coulomb por metro quadrado. Tá ok?
E daí vocês devem imaginar também que a gente vai precisar definir uma densidade volumétrica de cargas. Tá? Uma densidade volumétrica de cargas. Nesse caso, a gente tem um corpo, tá? Que tem um determinado volume, ele tem cargas distribuídas a partir de um volume, tá? Um dielétrico, por exemplo, teria essa carga distribuída num determinado volume. E nesse caso, a gente usa o ρ, a letra grega, para determinar, para simbolizar essa densidade volumétrica de cargas, e ela vai ser dada por Coulomb por metro cúbico, tá? Então, Coulomb por metro cúbico, Coulomb por metro quadrado, Coulomb por metro, tá? Então, essas definições vão nos ajudar depois a gente usar, né, a equação aqui para campo, né, de uma carga pontual, para calcular o campo devido a uma distribuição de cargas num determinado corpo, né? Então, se eu tenho um corpo fino, eu posso definir uma densidade linear de cargas, e a partir dessa densidade linear, eu sabendo isso, eu posso integrar o corpo inteiro, pegar cada pedacinho como se fosse uma carga pontual e calcular o campo num determinado ponto distante de uma densidade linear de cargas. Mesma coisa para a densidade superficial, então eu tenho uma placa, eu consigo dividir ela devido à sua densidade superficial de cargas e calcular o campo nesse caso, e a mesma coisa para a densidade volumétrica de cargas. Então, nos próximos videozinhos, a gente vai fazer exemplos de cálculos, né, utilizando a equação para campo, tá, para calcular o campo devido a uma distribuição de cargas. Adiantando, gente, algumas vezes esses cálculos, para quem não fez cálculo muito bem ou tem um certo receio ainda de cálculo, pode parecer difícil, tá? Eu vou fazer passo a passo para vocês. Não é muito difícil fazer isso não, e também a gente não tem escolha, porque vocês vão precisar aprender agora para fazer o cálculo de campo elétrico, e depois os mesmos cálculos vão ser usados para campo magnético, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai fazer então esses cálculos para se calcular o campo devido a uma distribuição de cargas.